Imagine um homem que poderia enfrentar um exército com as mãos nuas. Um homem cuja existência já havia sido anunciada por um anjo antes, mesmo de sua concepção. Um homem separado desde o ventre para cumprir um propósito divino. E, no entanto, esse mesmo homem, dotado de força sobre-humana, era frágil diante de suas paixões. Sansão é um mistério envolto em músculos, mas carregado de contradições internas que espelham os dilemas mais profundos da alma humana. Como alguém com tanto poder caiu por algo tão sutil quanto um olhar sedutor? O que Deus queria nos ensinar ao permitir que um libertador de Israel se tornasse, aos olhos humanos, sua própria ruína? A história de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento. Em um tempo sombrio de Israel, os filisteus oprimiam o povo de Deus há anos. Juízes 13:1. O texto sagrado nos revela que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E, como consequência, foram entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era um ciclo constante no livro de Juízes: pecado, opressão, clamor e livramento. E nesse cenário de desespero, Deus envia uma promessa inusitada. Uma criança nasceria com um chamado de guerra contra os inimigos do povo eleito. O anúncio do nascimento de Sansão é carregado de elementos divinos. Um anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá, estéril até então, e declara: "Eis que és estéril, e nunca tiveste filhos. Porém, conceberás e darás à luz um filho." Juízes 13:3. Mas não era apenas uma promessa de fertilidade. Era a proclamação do surgimento de um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, separado do comum para viver o extraordinário. A mulher deveria abster-se de vinho, bebida forte e alimentos impuros. O menino, por sua vez, nunca deveria cortar os cabelos, um sinal visível de sua aliança. E com Deus, número 6:1-8. A raiz da palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa separado ou consagrado. O voto nazireu era uma entrega radical, e seu cumprimento exigia renúncias práticas que serviam como símbolos espirituais. Sansão, portanto, foi escolhido por Deus para ser não apenas juiz, mas símbolo vivo de uma vida consagrada. Ainda que sua trajetória vá mostrar a fragilidade de manter essa consagração em um mundo corrupto. Desde jovem, o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Juízes 13:25. O que indica que havia uma inquietação interior, uma movimentação sobrenatural impulsionando-o em direção ao seu chamado. Mas é no capítulo 14 que vemos o primeiro grande conflito. Sansão desce a Timna e vê uma mulher filisteia. Ele se apaixona imediatamente e exige que seus pais a tomem por esposa. O contraste é gritante. Um nazireu consagrado por Deus querendo se unir com uma mulher de um povo inimigo. A expressão hebraica usada no versículo 3, "Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos", revela a perplexidade dos pais diante da escolha do filho. No entanto, o versículo seguinte traz uma revelação surpreendente. Porém, seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Juízes 14:4. Aqui está uma das nuances teológicas mais profundas da narrativa. Deus é soberano até sobre as escolhas desastrosas de Sansão. Ainda que seus desejos pareçam egoístas e carnais, o Senhor os usa como instrumentos de juízo contra os filisteus. Há também elementos culturais importantes nesta escolha. O casamento entre um israelita e uma filisteia era mal visto, não apenas por questões étnicas, mas por causa da idolatria e dos costumes pagãos. A união com um povo estrangeiro geralmente significava abrir as portas à corrupção espiritual, como se repetiria em várias partes da história de Israel. A decisão de Sansão aponta, assim, para o conflito interno entre chamado e paixão, entre aliança com Deus e fascínio pelo mundo. E é exatamente nesse terreno instável que vemos Sansão matar um leão com as próprias mãos. Juízes 14:6. A Bíblia destaca que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. A força descomunal de Sansão não era fruto de músculos treinados, mas da capacitação divina. A força, portanto, era sinal da presença de Deus,
e não mérito humano. Mas ao voltar depois e comer o mel do cadáver do leão, Juízes 14:19, ele quebra um dos votos do nazireado, tocar em algo morto. Aqui está mais uma contradição. O mesmo homem que foi ungido para libertar, Israel se contamina sem sequer contar aos pais. Era um símbolo de como o sagrado e o profano começavam a se misturar perigosamente em sua vida. Sansão é até aqui um espelho das nossas próprias tensões espirituais. Quantas vezes carregamos um chamado genuíno, mas tropeçamos em decisões guiadas pelo impulso? Quantas vezes Deus opera através de nós, mesmo quando não estamos em plena obediência? A história de Sansão é um lembrete dramático de que Deus pode usar até nossos erros para cumprir seus propósitos, mas isso não isenta o preço que pagamos pelas nossas escolhas. Sansão, agora casado com a filisteia de Timna, entra num conflito que mistura orgulho, inteligência e violência. Durante o banquete de seu casamento, propõe um enigma aos 30 companheiros filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. O enigma se refere ao mel que ele havia retirado do cadáver do leão, um segredo conhecido apenas por ele. Quando os filisteus, frustrados por não conseguirem decifrar o enigma, pressionam a esposa de Sansão para arrancar-lhe a resposta. Vemos o início do seu colapso emocional. Ele se revela vulnerável ao choro insistente da mulher e cede. A traição é amarga. A resposta é dada aos filisteus, e Sansão, furioso, sai e mata 30 homens em Ascalon para pagar a dívida da aposta. Já se delineia um homem que, ainda que juiz, é guiado por emoções descontroladas. O ciclo de violência escala rapidamente. Quando retorna para consumar seu casamento, descobre que sua esposa fora dada a outro homem. Em retaliação, queima as plantações dos filisteus, com 300 raposas amarradas aos pares, com tochas em suas caudas. Juízes 15:4-5. A resposta dos filisteus é cruel. Queimam a mulher e seu pai. Sansão contra-ataca com violência ainda maior, matando muitos deles. Esse padrão de ação e reação continua, e Israel permanece como cenário de um conflito que nasce da desobediência e do desejo por vingança. Há um episódio crucial em Juízes. Sansão é entregue pelos próprios homens de Judá aos filisteus, amarrado com cordas novas. Mas quando os inimigos avançam, o Espírito do Senhor o toma mais uma vez. As cordas se rompem como fios de linho queimado, e ele, pegando uma queixada de jumento, mata 1000 homens. A arma improvisada, um osso, mostra a natureza paradoxal da força de Sansão, usada para destruir, mas concedida pelo Espírito de Deus. Após essa vitória, ele clama sedento a Deus e é atendido com um milagre. Brota água de uma rocha oca. Juízes 15:18-19. Apesar de seus erros, Sansão ainda ora e Deus responde, revelando que há comunhão possível mesmo em meio à imperfeição. Sansão julgou Israel por 20 anos, Juízes 15:20, mas os registros de sua liderança são escassos. Diferente de outros juízes como Gideão ou Débora, Sansão não conduz exércitos nem lidera o povo em adoração. Seu ministério é mais individual, quase solitário, e recheado de conflitos pessoais. Ele é um libertador incomum, que mais luta contra si mesmo do que contra os inimigos. E ainda assim é escolhido por Deus. Isso desafia a lógica humana, porque o Senhor usa alguém tão instável. A resposta começa a se desenhar em Juízes 16, quando ele vai até Gaza e se deita com uma prostituta. Sansão parecia ter poder para dominar qualquer inimigo externo, mas era escravo de seus impulsos. Mesmo assim, ao ser cercado pelos filisteus, levanta-se à meia-noite, arranca os portões da cidade e os carrega até o topo de um monte. Juízes 16:3. Era como se Deus ainda estivesse dizendo: minha mão está sobre ele, apesar de sua conduta. Mas então surge o nome que mudaria tudo: Dalila. Seu nome, que pode derivar do hebraico Dalal, enfraquecer ou trazer a ruína, é quase profético. Ela é subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E começa então um processo sutil de desgaste emocional.
3 vezes ela tenta arrancar-lhe a verdade com perguntas, e 3 vezes ele mente. Mas a quarta tentativa é fatal. Com insistência e manipulação emocional, Dalila o faz abrir o coração. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Juízes 16:17. A confissão não é apenas um ato de confiança equivocada, é a entrega do último. Símbolo de sua consagração. Ao ser tosado, o Senhor se retirou dele, e ele não sabia. Juízes 16:20. Esta frase é uma das mais tristes de toda a Bíblia. Um homem que tantas vezes foi usado por Deus, agora desprovido da presença divina, sem sequer perceber. Os filisteus o prendem, furam seus olhos e o colocam para moer trigo na prisão como um animal. O herói que outrora carregava portões e matava 1000 com uma queixada, agora caminha em círculos, cego, humilhado e escravizado. A imagem é poderosa. Quando abandonamos a consagração, perdemos não só a direção, mas também a visão espiritual. Curiosamente, o versículo 22 sussurra uma esperança silenciosa. Porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Isso não é apenas uma nota física. É um prenúncio de redenção. O símbolo da aliança, que havia sido cortado, começa a se restaurar. Deus ainda não havia terminado com Sansão, e isso fala diretamente a todo aquele que já falhou, que já perdeu a unção, que tropeçou em sua própria fraqueza. Com Deus, sempre há um caminho de volta. O templo de Dagon estava lotado. Milhares de filisteus, líderes, guerreiros, nobres, sacerdotes e curiosos enchiam o espaço com risos, cânticos e zombarias. No centro da celebração, a principal atração, um homem cego, acorrentado, humilhado, trazido como troféu de guerra. Era Sansão, o antigo terror dos filisteus, agora reduzido a espetáculo de escárnio. Mas o que os inimigos não viam era que, por trás daqueles olhos apagados e do corpo alquebrado, havia um espírito quebrantado e um coração que começava a compreender. Enfim, o verdadeiro propósito de sua existência. Diante de tantos episódios marcados pela desobediência e autossuficiência, é ali, no ápice da vergonha, que Sansão faz a sua oração mais sincera. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16:28. É um pedido que mistura dor, arrependimento e fé. Ele não suplica para ser livre, nem para voltar à sua glória antiga, mas apenas para cumprir sua missão, mesmo que custe a própria vida. Sansão pede ao moço que o conduz, que o leve até as colunas centrais do templo, que sustentavam o edifício. Ele as apalpa com suas mãos, firma os pés, faz sua última oração e clama por força uma vez mais. A Bíblia nos diz que ele empurra com toda a sua força e o templo desaba, matando mais gente em sua morte do que em toda sua vida. Juízes 16:30. Ele morre como mártir, cumprindo finalmente o seu chamado. Começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O impacto teológico desse final é imenso. Primeiro, Sansão é um tipo de Cristo invertido. Enquanto Jesus entrega sua vida inocente para salvar, Sansão entrega sua vida culpada, mas ainda assim é usado como instrumento de juízo. A redenção de Sansão não é pela perfeição, mas pela restauração. Deus o usa não por causa de sua fidelidade perfeita, mas apesar de sua imperfeição, porque o coração quebrantado e arrependido ainda encontra graça diante do Altíssimo. A história de Sansão aponta para a justiça divina, que não ignora o pecado, mas também aponta para a misericórdia que restaura os caídos. Ele termina sua jornada sem os olhos, mas pela primeira vez enxerga sua real identidade, não como herói nacional, mas como servo de Deus. Seu maior ato de fé foi morrer para que o propósito de Deus se cumprisse. Do ponto de vista espiritual, Sansão nos ensina que dons espirituais não são garantia de maturidade. Ele possuía força, mas faltava-lhe sabedoria. Tinha unção, mas não tinha domínio próprio. Carregava um chamado, mas fugia da obediência. E ainda assim, Deus não o abandonou. Isso é um lembrete poderoso para todos os cristãos. O Senhor nos disciplina, mas não desiste de nós.
Quando nos voltamos a Ele com sinceridade, mesmo depois das maiores quedas, ainda há redenção. Historicamente, os filisteus eram um povo avançado militarmente e religiosamente pagão. Dagon, o deus que adoravam, era associado à fertilidade e ao grão, e ver o templo de Dagon desmoronar sobre milhares de adoradores era também uma declaração de que o Deus de Israel era soberano sobre os deuses das nações. Arqueologicamente, ruínas de templos filisteus descobertos em Gaza e Asdod revelam estruturas com colunas centrais de sustentação, confirmando a verossimilhança da narrativa bíblica. Sansão encerra sua trajetória como um exemplo vivo de que o propósito de Deus não é limitado pelas falhas humanas. Em Hebreus 11, ele é mencionado entre os heróis da fé, Hebreus 11, 32, 34. Não porque foi perfeito, mas porque no fim ele confiou em Deus. E é isso que importa diante da eternidade. Para nós, hoje, a vida de Sansão é um chamado à vigilância. Somos todos portadores de promessas e dons, mas precisamos cultivar a santidade e a obediência. Também é um lembrete de que, mesmo quando falhamos, há um caminho de retorno. O cabelo pode crescer outra vez. A aliança pode ser restaurada. E o propósito, mesmo tardio, ainda pode ser cumprido com honra diante do Senhor. Se este estudo edificou sua fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. Deus nos chama a crescer no conhecimento da sua palavra e a espalhar sua mensagem de graça e salvação. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.